Senhores, a ministra do governo Lula, senhora Gleisi Hoffmann, parece ter tido um momento de lucidez e disse achar plenamente defensável a diminuição das penas impostas aos manifestantes do 8 de janeiro. Mas o que realmente pode estar por trás de tal fala da ministra, senhora Gleisi Hoffmann? Senhores, desde a última manifestação pela anistia, capitaneada pelo ex-presidente Bolsonaro, e da fracassada manifestação contra a anistia, comandada pelo senhor deputado Guilherme Boulos, a esquerda brasileira percebeu que boa parcela da população brasileira enxerga o óbvio. Enquanto todo tipo de real marginal recebe pena branda do judiciário, gente simples, a maioria sem antecedentes criminais, estão sendo condenados a penas absurdas. E o discurso da esquerda, que se arroga como titular de uma falsa defesa dos direitos humanos, cai por terra quando defendem penas de 14 anos para uma mãe e advogam penas brandas para ladrões e homicidas, e absolvem um deputado federal acusado de peculato, a rachadinha. As eleições de 2026 já estão aí, e a esquerda ainda não sabe como se recuperar da derrota histórica que tiveram nas últimas eleições municipais. Observem a reação de alguns ministros do STF, segundo a matéria que está na tela, frente à fala da ministra senhora Gleisi Hoffmann. Senhores, o STF é a instância máxima do judiciário brasileiro, onde, em teoria, deveriam estar as mentes mais brilhantes do direito brasileiro. Em teoria, são os guardiães, os intérpretes últimos da Constituição de 1988. Logo, não deveriam se intrometer nas estratégias políticas, seja da esquerda ou direita. Sendo assim, por que alguns ministros do STF estariam incomodados com a fala da ministra, senhora Gleisi Hoffmann? Algumas conclusões são simples. O STF tornou-se uma corte política. Logo, influencia e se aborrece com as decisões do Executivo e do Legislativo. O governo Lula-PT perdeu força política, seja na internet ou nas ruas. E seria estrategicamente inteligente se o próprio presidente Lula anistiasse os presos políticos do 8 de janeiro. Acabaria com um tema crucial que a direita usará contra a esquerda nas eleições de 2026. Porém, o governo Lula-PT, desde a liberdade do presidente Lula, concedida pelo STF, tornou-se refém do STF. Senhores, na política, tudo tem um preço. E eu creio que o preço que o presidente Lula pagou pela própria liberdade foi o de não ter qualquer tipo de autonomia política. Logo, embora estrategicamente fosse mais sábio o presidente Lula anistiar os presos políticos do 8 de janeiro, ele terá de abrir mão de tal ação em nome de ter o apoio do STF. Aliás, o único apoio que alicerça o governo Lula-PT. A direita tem, hoje, dia 11 de abril de 2025, 260 assinaturas de deputados federais apoiando a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, sendo que são necessárias 257 assinaturas. Ou seja, caso a direita consiga aprovar a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro,
mesmo que o STF considere a vontade dos legítimos representantes do povo inconstitucional, o efeito político negativo para o presidente Lula em 2026 será imensurável. E caso o governo Lula-PT não estivesse refém do apoio político do STF, seria muito inteligente o próprio presidente Lula aprovar uma anistia para os presos políticos do STF. Porém, sem o STF, o que resta de governabilidade para o presidente Lula-PT? Vide o caso das emendas parlamentares, onde as decisões do ministro, senhor Flávio Dino, favorecem temporariamente o governo Lula-PT frente ao Congresso. Em outro vídeo deste canal, tratei da questão do senhor Gilberto Kassab, que após apoiar a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, teve um processo existente contra ele na Justiça Eleitoral de São Paulo, retornado ao STF para as mãos do ministro Alexandre de Moraes. Coincidência? Pois bem, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, aparentemente não quer se indispor publicamente com o STF. Porém, agora ele pode alegar que seguirá o regimento da Câmara dos Deputados e colocará a votação pela anistia dos presos políticos do 8 de janeiro em votação com urgência, pois já se tem um número de assinaturas necessárias para tal ação. Estrategicamente, o senhor Hugo Mota não se indispôs com o STF e simplesmente está seguindo as regras da Câmara dos Deputados Federais. Nós não podemos perder o foco das questões realmente importantes. Absolvição incondicional para os presos do 8 de janeiro, para o deputado senhor Daniel Silveira, para os exilados políticos e a responsabilização do ministro senhor Alexandre de Moraes por suas diversas ações que, a meu ver, ferem de morte os direitos fundamentais dos que foram presos no 8 de janeiro. E não podemos nunca esquecer que o Clezão morreu no cárcere sob os poderes do senhor ministro Alexandre de Moraes. Alguém tem que responder criminalmente pela morte do Clezão. Bom seria se o Senado, depois das eleições de 2026, conseguisse reformular a formação do STF. Afinal, diversos ministros que lá estão têm total responsabilidade pelo estado de coisas que vivemos atualmente. Porém, se conseguirem iniciar uma ação legal contra o senhor ministro Alexandre de Moraes, onde ele terá o direito à ampla defesa, já é um bom começo. E uma fala do ministro senhor Alexandre de Moraes sobre o ex-presidente Bolsonaro me chamou a atenção para o caráter político atual do STF. Em uma entrevista, o ministro foi questionado sobre a possibilidade de o presidente Bolsonaro ser candidato em 2026 e respondeu que, devido às condenações do ex-presidente Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, que só podem ser revertidas no STF, isso é impossível de acontecer. E foi além, dizendo que os filhos do ex-presidente Bolsonaro e sua esposa não têm interação com as Forças Armadas. Ou seja, em poucas palavras, o senhor ministro Alexandre de Moraes deixou claro, com algum tipo de clarividência, que as alegações da defesa do ex-presidente Bolsonaro não terão seu mérito aceito pela maioria dos ministros da Suprema Corte. Como ele pode saber disso? E o mais interessante foi a afirmação do senhor ministro Alexandre de Moraes
sobre uma possível absolvição do ex-presidente Bolsonaro pelo STF em relação aos crimes do qual é acusado, de tentativa de um pseudo-golpe de Estado. Senhores, a perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro está tão descarada que condená-lo agora por tentativa de golpe de Estado, uma loucura, só aumentaria seu poder político e escancararia a perseguição judicial que tem sido feita contra ele. A população não comprou a narrativa da esquerda e do STF de uma tentativa de golpe de Estado, onde as armas utilizadas foram paus, pedras, bolas de gude, atiradeiras e um batom, considerado uma substância inflamável pelo ministro senhor Alexandre de Moraes em seu voto para condenar a senhora Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. A pergunta que fica é a seguinte: é de bom tom um ministro do STF antecipar que acha pouco provável que ele e seus pares julguem improcedente as alegações da defesa do ex-presidente Bolsonaro, mesmo antes de tal defesa ser-lhes apresentada? E, voltando ao STF e à Câmara dos Deputados, foi aprovada com urgência a criação, com o custo para o pagador de impostos de 22 milhões de reais, de 160 funções comissionadas para os ministros do STF. De 17 funções comissionadas, haverá um salto para 160, e os senhores irão pagar por isso. 160 indivíduos ganharão um cargo comissionado, ao custo de 22 milhões de reais, e os senhores irão pagar a conta. Senhores, quantos indivíduos os senhores viram clamando para que o STF tenha mais cargos comissionados? Quantas manifestações públicas os senhores viram de indivíduos pedindo por isso? Enquanto boa parcela da população brasileira pede pela anistia dos presos políticos do 8 de janeiro com urgência e são ignorados, o STF consegue que a Câmara dos Deputados vote, com urgência, o aumento para 166 cargos comissionados, ao custo de 22 milhões de reais para o pagador de impostos. E alegam que dar mais cargos comissionados para o STF é uma demanda urgente do povo na Câmara dos Deputados. E, por fim, vamos a uma boa notícia para a esquerda brasileira. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 4012 de 2023, que proíbe o uso de armas de fogo pela segurança do presidente Lula e seus ministros. Os deputados, senhores Paulo Bilinski e Lenildo Mendes, conhecido como delegado Caveira, são os autores do projeto que visa desarmar a segurança pessoal do presidente Lula PT. E, senhores, a verdade de um indivíduo está em agir de acordo com as premissas que defende. Logo, segundo a esquerda brasileira, que já sugeriu desarmar os policiais militares, quanto mais armas, mais mortes. Eu não concordo com esse tipo de argumento. A arma é somente uma ferramenta, e a grande questão é quem e para que usa a ferramenta. Quanto mais indivíduos de bem estiverem armados e capacitados para tal, dentro de rígidas premissas, mais segura estará a sociedade. Afinal, não é possível colocar-se um policial em cada esquina. Logo, se a esquerda brasileira prega que até policiais militares devem estar desarmados, que o cidadão não tem o direito de ter uma arma legal, é lógico que a segurança do presidente Lula também esteja desarmada. Afinal,
Todos somos iguais perante a lei. Assim, não existe o risco de a escolta armada do presidente Lula causar qualquer tipo de constrangimento, risco ou gatilho no povo. E como diz um velho ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Bem, agradeço aos senhores por terem assistido a este vídeo. Senhores, vamos valorizar os canais de direita, os indivíduos que estão se expondo, lutando, cada um dentro de suas possibilidades, para que as informações cheguem a todos. Indivíduos como eu e tantos outros que estão colocando a face e defendendo os ideais conservador e liberal, que estão pagando um alto preço por não se curvarem às ideologias nefastas da esquerda. Nós precisamos do apoio dos senhores, que desejam uma sociedade com mais liberdade, com menos impostos e onde um indivíduo tenha o legítimo direito de defender a si e a própria família. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.